Muitos homens estão percebendo que em 2025 o casamento não compensa mais, porque os homens e as mulheres estão no mundo e numa época com diversas comodidades, como iFood, streaming, diarista, várias outras facilidades, Uber e várias tecnologias disruptivas ou não que tornam a vida mais fácil, mais acessível e mais rápida. Sendo que a geração atual de homens acabou descobrindo que viver sozinho, no conforto e na comodidade, na paz, é melhor do que um relacionamento desequilibrado. E estão também desistindo de buscar um relacionamento nos moldes do século passado. Na era do sexo casual, das redes sociais, dos aplicativos de namoro, ou mesmo opções de GP ou celibato voluntário, app de comida, serviços, lavagem de roupas, self-service, comida self-service, diaristas, jogos, internet, canais de streaming e outras facilidades implicam em zero cobranças emocionais de um casamento ou de um relacionamento a longo prazo, sendo que dessa forma os homens enxergam que isso se tornou um mau negócio. Descubra nesse vídeo, nesse vídeo vamos destrinchar por que os homens modernos estão escolhendo mais liberdade, mais flexibilidade, mais paz e por que algumas mulheres estão em pânico com essa tendência dos homens. Eu sou Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sou PhD, mestre em administração, engenheiro mecânico, com várias pós-graduações, especializações em MBAs, livros, artigos publicados, participação em congressos nacionais, internacionais e mais de 20 anos como professor e auditor. Então, vivemos numa era de homens que podem se dar ao luxo de serem mais autossuficientes, porque nós temos todo um contexto tecnológico e um pacote de coisas que nos favorecem. Por exemplo, se você não quiser cozinhar, você vai e pede alguma comida no iFood. Se você precisar de uma faxina, você chama uma diarista. Se você precisar lavar suas roupas, em cada esquina tem uma lavanderia self-service. Temos apps de redes sociais, podemos formar vínculos independente da localização. Apps de namoro, que implica em sexo sem compromisso. Canais de streaming, games, bares, companhias masculinas ou femininas, sem drama, sem cobranças, de um modo presencial ou online. De forma que, depois da internet, dificilmente você estará sozinho e sem ocupações. Você pode, se você procurar, você vai achar muitas ocupações e muitas diversões. Então tudo que um homem precisa está disponível a um clique, na palma da mão, a um preço acessível, sem possibilidade de perdas financeiras, de perdas reputacionais, por conta de um processo doloroso, de um processo custoso, por exemplo, de um divórcio. Então o custo-benefício dos casamentos atuais está contra esse tipo de relacionamento a longo prazo. Antes, o que acontecia? Você tinha um mundo desestruturado, sem facilidades, o homem tinha que sustentar a casa em troca de sexo, de comida, de família. Era isso que a mulher providenciava no lar. Né? Tudo, o cuidado, o companheirismo, a casa, o sexo, etc. Hoje em dia você tem várias facilidades. Você pode pedir comida no iFood, você pode guardar comida congelada, você pode utilizar várias opções para... Você pode chamar uma diarista e ela pode fazer suas marmitas para a semana, chamar uma diarista uma vez por semana e ela fazer
a sua comida. Antigamente você tinha que ter uma empregada doméstica e ela teria que dormir no emprego. Hoje em dia não é necessário mais isso. Para você conversar com uma pessoa, ou era pelo telefone ou presencialmente, você tinha os pulsos, era muito caro. Hoje em dia você tem as redes sociais, você pode formar grupos de interesses comuns, o grupo da corrida, o grupo do futebol, o grupo do seu time, o grupo do outro time. Então é muito mais fácil consolidar amizades e ter relacionamentos que não sejam unicamente os relacionamentos monogâmicos dentro de um relacionamento a longo prazo. Ou seja, se o homem antigamente quisesse um conforto, quisesse um aconchego, ele teria que casar com a mulher, colocá-la dentro de casa para ter sexo regular, para ter filhos, para ter a sua roupa passada, para ter a sua comida feita, para ter as outras comodidades que ele precisava para viver. Sendo que hoje em dia as mulheres não aceitam mais esse tipo de relacionamento, não querem ser mais donas de casa. Isso é justo, isso é bom, que as pessoas tenham escolhas. Então, com isso, muitas delas não oferecem mais vantagens para que seja realizado um casamento, para que um casamento compense naqueles moldes tradicionais que nós pincelamos aqui no nosso canal. Tendo em vista isso, que os homens não têm a contrapartida e têm as comodidades, essa equação resulta em uma crise dos relacionamentos, uma crise nos matrimônios. Então nós temos a geração no marriage, no kids, no problems. Não, sem casamento, sem crianças, sem problemas. Os homens jovens pensam hoje em dia, filhos. O risco hoje é de pensão socioafetiva, de alienação parental. Antigamente o filho significava riqueza. Quanto mais filhos você tivesse, mais rico você seria, porque eles iam te ajudar, eles iam trabalhar com você no seu negócio. E hoje em dia não pode, porque tem a questão do trabalho infantil, né? O menino não pode trabalhar e às vezes o menino deixa de aprender. Então nós temos todo esse contexto que é desfavorável para o casamento e os filhos, sendo que hoje em dia temos muitas cobranças para o homem e poucos benefícios por conta de todo esse contexto que nós temos na modernidade. Nós temos muita comodidade para permanecer solteiros, porque existe todo um ambiente, como eu já expliquei, que favorece a vida solo, a vida em solitude. E, por outro lado, nós temos um modelo que é, vamos dizer assim, obsoleto da forma em que ele estava sendo feito. Então, romantizar o casamento ou perguntar onde estão os homens é um pouco inócuo, é um pouco inútil, tendo em vista que os homens perceberam essas mudanças na realidade. Então nós temos várias opções. Os homens podem ter sexo casual, podem ser celibatários, voluntários ou involuntários, podem ser solteiros cansados, não querem mais entrar em um relacionamento desgastante, com muitas cobranças. E, por outro lado, nós temos o fim do estigma do homem solteiro. O homem solteiro passou a ser bem visto e não mal visto. Consequências disso: a queda vertiginosa do número de casamentos, o aumento vertiginoso do número de divórcios, de separações, o aumento de pessoas que seguem o seu próprio caminho, os famosos MGTOWs, os celibatários voluntários ou pessoas que ficam apenas na questão do sexo casual e, por consequência, muitas mulheres reclamando da falta do homem, que o homem não tem iniciativa, que o homem não quer mais casamento, porque o homem não está comprometido. Mas ele não está comprometido, não quer casamento por conta dessa percepção da falta de vantagens do casamento em relação à vida solo. Uma pergunta: será que o casamento morreu? Não totalmente, mas para o homem médio, para o homem trabalhador, para o homem comum, virou um péssimo investimento. Se você
claro, é rico, é famoso, é um artista, pode ser que valha a pena, né? Desde que você faça um contrato pré-nupcial e blinde o seu patrimônio e a pessoa aceite essas condições, já que o que você construiu é seu e o que ela construiu é dela. Mas muitos homens enxergam que o mais seguro seria viver sozinho e aproveitar a vida da melhor maneira possível. Então, uma pergunta: se você pode ter todos os confortos da vida moderna, comida, roupa lavada, casa arrumada, sexo, paz emocional, sem compromisso, por que você vai se casar para, às vezes, ter muito menos do que isso e ter que pagar de novo por essas comodidades, né? Ainda mais com os custos do casamento, de um relacionamento, né, tradicional. Então é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui. É uma discussão sobre esse tema. Se você acha que alguém merece receber esse conteúdo, compartilhe, curta, comente, porque interagindo com o vídeo, interagindo com o canal, você me mostra que esse conteúdo é relevante e me faz produzir mais vídeos, e também mostra que para o YouTube que esse conteúdo é relevante e faz com que ele distribua para mais e mais pessoas. Muito obrigado, um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.